dos 6 últimos livros, né, do Antigo Testamento. Eu convido você a abrir comigo, Joel, capítulo 2, livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Livro de Joel, capítulo 2, verso 12. A palavra de Deus diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, de grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Até aqui, Senhor nosso Deus, essa experiência vivida pelo profeta Joel, juntamente com o povo de Israel, ó Deus, ela precisa ser entendida hoje, porque na verdade essas coisas são cíclicas, elas tornam a acontecer e atingem as nossas vidas nos dias de hoje. Por isso, Pai, a Tua palavra não pode ser sepultada, nem, ó Deus, morta dentro do nosso coração, mas ela precisa ser revivida, vivificada dentro de nós, para que hoje Tu possas, ó Deus, fazer obra de renovação, obra de transformação nas nossas vidas. Usa, ó Deus, a Tua palavra, para que esta palavra nos traga, não só, ó Deus, uma novidade, mas nos traga, ó Deus, transformação hoje para as nossas vidas. E o povo de Deus diga amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero nessa noite compartilhar com você o poder que existe quando acontece um verdadeiro arrependimento. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual quando você ouve uma palavra de Deus e você fala assim: Senhor, essa palavra é para mim, e eu não quero desprezar a Tua palavra, e eu tomo essa palavra para mim, e eu quero me arrepender de algumas coisas
que eu tenho feito e de outras que talvez eu deveria estar fazendo e não estou. Por várias vezes, queridos, Deus chamou o povo de Israel e tem chamado a igreja ao arrependimento. O arrependimento não é coisa que acontece só naquele dia solene em que você levanta a mão e diz assim: eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que sem Ele eu nada sou. Eu reconheço que eu tenho que viver em comunhão com Ele, porque como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Pronto, e aí aconteceu e não tem mais arrependimento. Não, queridos. O arrependimento, ele é uma constante nas nossas vidas. Porque todos os dias, querido, nós precisamos arguir o nosso próprio coração, como Davi fazia: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse arrependimento é fruto de uma sinceridade, de uma verdade que vivemos diante de Deus, quando nós reconhecemos que algo não está bem, e você diz assim: Senhor, me ajuda, porque eu preciso mudar, eu preciso rever essa questão na minha vida. E muitos cristãos ainda não estão desfrutando, eu digo isso com tristeza, eu digo isso com, com um peso no meu peito, no meu coração, quando eu vejo cristãos que poderiam estar vivendo numa outra dimensão de fé e de vida, mas que têm um coração duro, um coração empedernido, à semelhança de alguns do povo de Israel que pereceram no deserto. Porque Deus falava, o Senhor movia através de Moisés, através de Arão, o Senhor usou outros homens que em parceria com Moisés e Arão durante o deserto, foram boca de Deus para aquele povo, mas havia ali um coração duro. E nos dias, querido, do profeta Joel, houve uma grande praga de gafanhotos e também uma grande seca em Israel, que destruiu todas as lavouras do povo de Israel. E aí você vê aí em Joel, capítulo 1, no versículo 4, dizendo assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, amados, isso aqui é para a gente ter uma noção de que quando os gafanhotos passaram na plantação do povo de Israel, não ficou nada. Na verdade, só ficou destroços para trás. E tudo aquilo que eles plantaram, na esperança de colher, para alimentar-se, aqueles gafanhotos que vieram, aquela praga de gafanhotos, devorou tudo. E como se não bastasse, no versículo 10 aí do capítulo 1 de Joel, diz assim: o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide secou, as oliveiras murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Ou seja, para piorar, além dos gafanhotos que destruíram tudo, veio também uma seca, né? E a vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, irmãos, palmeira é um negócio complicado. Você vai lá, né, no Nordeste, uma seca danada, tem lá uma palmeira, porque a palmeira aprofunda as suas raízes e consegue tirar alguma umidade do solo, mas nem as palmeiras sobraram, secou tudo, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amados, por que isso aconteceu, né? O livro de Joel, essa experiência, né, foi escrita entre os anos 835 e 832 a.C. A contagem é regressiva, né? Preste atenção nisso. O ano 835 é mais tempo para trás. 832 já avançou 3 anos à frente, porque a contagem antes de Cristo é decrescente. E alguns grupos, né, de interpretação bíblica dizem que isso aconteceu, né, lá na frente, no ano 400 a.C. Há controvérsias com relação à data do livro de Joel, mas a maioria dos historiadores concordam que foi num período pré-babilônico, ou seja, antes de Israel ser dominado pelo Império Assírio e pelo Império Babilônico,
que isso aconteceu lá na frente, nos anos 597 a 538 a.C., né? Então, na verdade, Joel viveu bem antes, algumas centenas de anos antes desse acontecimento. Mas o que Deus estava querendo falar? Porque o Senhor chega a dizer que esses gafanhotos foram enviados por Ele. E alguém diz assim: meu Deus, mas Deus enviar gafanhotos para o próprio povo dele, comer a comida do povo de Israel, por que isso estava acontecendo? Porque Deus chama o povo de Israel a um arrependimento. Deus chama o povo de Israel a um quebrantamento. Esse povo estava se afastando de Deus. Irmãos, isso é cíclico, isso acontece. Você vai ver a reforma acontecendo na Europa, né? Depois varrendo a América, mas depois o povo se afasta de Deus. A Europa hoje está mergulhada em densas trevas sobre o aspecto espiritual, o relacionamento daquele povo com Deus, ao ponto da chanceler Angela Merkel, alguns anos atrás, dizer que o problema da Europa não são os imigrantes. O problema da Europa não são o acolhimento às pessoas que estão fugindo da guerra, mas o problema da Europa é que a Europa precisa se voltar para Deus e para a palavra de Deus. Angela Merkel falou isso na Alemanha. Então nós percebemos que esse afastamento, esse esfriamento, né, vai produzindo uma seca. Esse gafanhoto, ele vai comendo as esperanças das pessoas. Por que você acha que hoje nós estamos vivendo aí sobre números alarmantes de suicídio? Por que você acha que esse suicídio já tem alcançado até pessoas cristãs e até líderes do povo de Deus estão usando desse expediente de ceifar a própria vida? Por que você acha que existe, né, essa situação que o Brasil está vivendo hoje, de escassez, de dificuldade, de desemprego, né? E por que essa conjuntura de corrupção, né, tomou conta da nossa nação da forma que tomou? Porque o Brasil estava vivendo distanciado de Deus, inclusive o próprio povo de Deus, inclusive a liderança cristã envolvida em algumas situações junto com esses políticos corruptos. Ou seja, homens e mulheres que deveriam estar fazendo a diferença, ser sal da terra e luz do mundo, estavam envolvidos também nessa corrupção, nessa mentira, nessa maldade, nesse afastamento de Deus. E aí não tem jeito, irmãos. Às vezes a única forma que Deus tem de fazer com que o seu povo olhe para cima é fazer com que alguma coisa comece a dar errado embaixo. Quando as coisas começam a dar errado embaixo, a tendência do ser humano é olhar para cima e perguntar a Deus por que isso está acontecendo. A falta de alimentos já havia atingido até mesmo o serviço dos sacerdotes no templo, na casa de Deus. Joel 1,9 diz aí: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Ou seja, as ofertas voluntárias, que era para agradecimento a Deus por alguma coisa, e a oferta de libação, que era aquela que era entregue aos sacerdotes para a remissão de pecados. Já não estava mais acontecendo no templo o sacrifício. As cerimônias de ofertas não haviam mais, porque não havia mais o que os sacerdotes sacrificar. E diz aí: os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ou seja, eles estavam de luto porque faltava recurso até para as cerimônias no templo. E nós percebemos, queridos, que de uma certa maneira isso tem acontecido com as igrejas hoje, as dificuldades pelas quais todos nós estamos passando. E eu reputo a misericórdia e ao milagre de Deus, que nesses quase 4 anos de crise, a nossa igreja continuou o seu projeto de construção. Eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor tem nos trazido de uma forma assim que eu, irmãos, reconheço, é o sobrenatural de Deus acontecendo na vida desta igreja. É o sobrenatural de Deus. E eu entendo, irmãos, que cada dia mais nós temos que clamar ao Senhor para que esse arrependimento tome conta do nosso coração
Eu creio que nesses dias, através dessas dificuldades, Deus quer alertar o seu povo. O verdadeiro arrependimento, ele pode evitar muitos males e muitas tragédias. Eu quero dizer para você que quando a gente toma uma decisão com Deus que vem de arrependimento, vem de quebrantamento verdadeiro, algumas tragédias que iam acontecer lá na frente começam a ser canceladas. Sabe por quê? Porque o diabo estava montando sabe? O inimigo estava montando uma trama para destruir a nossa família, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus lá na frente. Mas quando você quebranta o teu coração e quando você se arrepende de verdade diante de Deus, essa trama é desmontada. O inimigo não pode prosseguir. E se a palavra de Deus iria se cumprir como forma de julgamento, porque muitas vezes coisas que a gente faz, irmãos, não é Satanás não, tá? A palavra de Deus se cumpre em forma de julgamento sobre as nossas vidas, porque nós estamos plantando sementes para que isso aconteça. Mas quando há um quebrantamento, até essas situações, porque a palavra de Deus diz que Deus se arrepende. Deus pode se arrepender do mal que Ele estava para fazer, à medida em que nós nos quebrantamos diante dEle, e Deus pode mudar uma situação que está acontecendo diante de nós. Por quê? Porque nós servimos a um Deus zeloso, um Deus amoroso, que se arrepende do mal. Interessante, né? Como Deus coloca-se dessa forma, sendo Ele o Senhor, sendo Ele onipotente, sendo Ele onisciente, como que Ele diz que Ele pode arrepender-se do mal que poderia nos fazer? Sabe por quê, queridos? Porque uma coisa que Deus não resiste é um coração verdadeiramente quebrantado diante dEle. A palavra de Deus diz que Deus não desprezará esse arrependimento, esse quebrantamento. Mas muitas vezes, queridos, as pessoas vão e não se arrependem. Quando tribulações e calamidades atingem o povo de Deus, ou uma nação, ou uma igreja local, é necessário que haja um movimento de, quebrantamento para a solução de todos esses problemas. Algumas coisas a gente pode fazer individualmente. Você e Deus, sabe aquela história de você entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho, quebrantar-se diante do Senhor. Mas existem algumas coisas que Deus nos manda fazer em unidade, como nós lemos aí em Joel, no capítulo 2, que lemos no início, a partir do versículo 16, diz assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, ou seja, do idoso ao bebê que ainda está mamando no peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, ou seja, interrompam a lua de mel. O casal está em lua de mel, interrompa a lua de mel, porque existia algo que precisava ser feito em unidade. E diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Irmão, você sabia que os ímpios hoje estão perguntando: onde é que está o Deus da igreja? Sabe por quê? Não é porque coisas ruins têm acontecido ao povo cristão, mas é porque o próprio mundo, as pessoas que não têm Deus, eles esperam da vida do crente uma atitude diferente daquela que eles veem nas suas próprias vidas. Quando Deus estabeleceu a igreja como sal e como luz, o Senhor fez isso para que nós fizéssemos a diferença nessa terra. E aí eu te faço uma pergunta: nós temos feito a diferença nessa terra? Eu vou falar de uma experiência que os irmãos vão poder me entender, porque nós vivemos essa experiência há alguns dias atrás, meses atrás, ainda não tem um ano que a gente fez o que a gente fez. Num dado momento, a igreja no Brasil, coisa que nunca aconteceu antes, eu não sei se você
percebeu que isso era um movimento realmente diferente, a igreja do Senhor Jesus, no Brasil inteiro, com raríssimas exceções, tá? Dobrou os seus joelhos e pediu: Senhor, dá-nos um presidente que seja segundo o teu coração. Nós não aguentamos mais esse estado de coisas. Não aguentamos mais viver nessa república da corrupção, da maldade, da violência. E o povo de Deus começou a orar. Os pastores começaram a orar, a igreja se juntou e a igreja começou a orar. E o que Deus fez? Ouviu. E deu-nos um presidente que é um ponto fora da curva. E realmente, pela primeira vez, um homem político coloca-se diante de uma nação, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E pela primeira vez um político diz assim: vou me eleger falando só a verdade. E pela primeira vez esse homem monta um ministério que não é composto de indicações políticas, mas composto sim de pessoas preparadas para o cargo onde estão, sem nenhum comprometimento político com ninguém, para poder fazer um trabalho isento. Ou seja, a igreja orou, a igreja buscou, a igreja chorou, a igreja se quebrantou e Deus respondeu. E aí acabou? Não precisamos mais orar? Pronto, já temos. Não, amados. O trabalho não está totalmente pronto. Às vezes, queridos, tem acontecido algumas coisas que eu tenho orado, tenho pedido a Deus: Senhor, ajuda o nosso presidente. Ajuda, Senhor, a equipe que está com ele, os ministros, são pessoas bem intencionadas, a gente vê isso claramente. Eu não sei se você sabe, mas hoje tem uma escala, uma linha de periculosidade para ocupar cargos públicos. A pessoa que mais corre perigo de vida hoje na nossa nação é o nosso presidente. Há uma preocupação da segurança em volta dele, porque realmente ele corre um imenso perigo de vida. Nas eleições já tentaram matá-lo. Mas eu não sei se você sabe, nessa escala, logo abaixo, está o ministro Moro. Porque ele é o ministro de quê? Da Justiça. Porque ele está tentando fazer um combate sério à criminalidade, à corrupção. Ele é o segundo na linha de perigo de morrer. Agora você sabe quem é o terceiro? É a nossa irmã Damares. Ela é a terceira pessoa nesse governo com maior perigo de morte. E ela sabe disso. Ao ponto dela hoje não estar morando junto com a sua filha. Ela marca encontros, ela vai ver, mas ela não pode o tempo todo estar morando com a filha, porque ela sabe que esse perigo passa para ela também. Essa irmã esteve aqui conosco em algumas ocasiões, nós a conhecemos, uma serva do Senhor. Fruto de Deus, as nossas orações. Clamamos: Senhor, envia pessoas sérias, de Deus, honestas, pessoas que vão realmente devotar a sua vida a uma mudança. Mas sabe qual é a cobrança de Deus hoje a respeito de nós, de mim, de você? É que nós não podemos parar na oração que nós fizemos. Nós precisamos continuar orando agora e dizendo: Deus, quebranta a tua igreja nesse país, para que nomes do Evangelho, lideranças conhecidas do Evangelho, não venham mais figurar nas páginas policiais, não sejam mais envolvidas com corrupção, com falcatruas, com desvios, com heresias. Porque se nós queremos mudar como nação, há que haver na nossa nação um movimento como aconteceu nos dias de Joel: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Você entende que convocação é essa, irmãos? O problema é que quando a gente faz uma convocação como essa, tem gente que diz: não, eu não posso, para mim não vai dar não. Não porque eu tenho um problema para resolver, não porque eu preciso isso, não porque eu tenho aquilo. Irmãos, não tem aqui não, você percebe que isso aqui é uma convocação para dizer assim: é todo mundo mesmo. Mas vem cá, é justamente no meio da minha lua de mel, para a lua de mel. A igreja precisa entender quem ela é. O povo de Deus, eu e você.
Nós somos luz e sal. Se tem alguém que pode interferir nessa nação, é a igreja do Senhor Jesus. É o povo de Deus se quebrantando e começando por nós. Porque o juízo vai começar pela casa de Deus. Não podemos mais, irmãos, lavar as mãos como quem fez Pilatos. Não podemos mais dizer, isso não é problema meu, não, é problema da igreja. Nós somos a igreja. Santificai-vos. Versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Esse chamado de Joel ao povo de Israel a um verdadeiro arrependimento. E eu quero dizer que algumas coisas só surtem efeitos quando elas são feitas em unidade. Você sabe por que eu conclamo os irmãos, todo culto de ceia, a gente jejuar em unidade? Porque jejuar individualmente, irmãos, é bom, é agradável a Deus. Mas quando a gente faz isso em unidade, por um mesmo objetivo, no mesmo foco, tem um efeito devastador contra as hostes malignas, contra o pecado, contra a maldade, contra a maledicência, contra a inveja, contra a cobiça, contra a mentira. Por isso eu digo, irmãos, é o jejum da unidade. Por isso, irmãos, esse ano nós estamos perseguindo esse caminho, o caminho da unidade. Não dá mais para fazer separado, tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo que é necessário que a igreja entenda quem ela é. E o que pode acontecer quando esse povo se reúne para orar, se quebrantar, se arrepender, jejuar e santificar as suas vidas. O arrependimento, ele surte um efeito quando ele é real. Aí no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 13, olha o que Deus diz através do profeta Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, de grande clemência, e se arrepende do mal. Existia um costume, né, no meio do povo de Israel, que quando alguém estava assim, triste, indignado, sabe, rasgava as suas vestes e chorava, e lançava cinza sobre o seu corpo. Mas você sabe o que começou a acontecer? Começou a acontecer que a turma fazia isso no automático. Rasgava só a veste, mas o coração continuava do mesmo jeito. Lançava cinza sobre a cabeça, numa posição assim de humildade, de humilhação. Mas isso não estava acontecendo no coração, era só na fachada. E Deus falou através do profeta Isaías que o povo de Israel continuaria a ser contristado enquanto não se convertesse de que precisavam de mudança, não se convencessem disso. Vai comigo lá em Isaías, você está em Joel, vire algumas páginas atrás, e vá ao profeta Isaías, no capítulo 59 do profeta Isaías. Isaías 59, apenas o versículo 1 e o 2. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor, o que está escrito aí, igreja? Não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar. Nem surdo o seu ouvido, para o quê? Não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Então, irmãos, a mão de Deus está pronta para agir. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir. Mas por que então nada acontece? Porque Deus está esperando por parte da igreja um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento, reconhecimento de que algumas coisas não podem continuar como estão. Amados, há tragédias pessoais que podem ser evitadas. Tem gente hoje no meio da igreja, do povo de Deus, que está caminhando rumo a uma desgraça. Vai acontecer uma tragédia. Infelizmente, irmãos, algumas questões, algumas coisas, alguns fatos, que têm acontecido hoje no meio evangélico. Algumas pessoas me perguntam: bispo, e o que o senhor acha? Eu digo: uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada. A qualquer momento alguma coisa iria acontecer. Porque como as coisas estavam sendo conduzidas, como as coisas estavam sendo feitas, não podia acontecer coisa diferente disso. E eu pergunto: será que Deus não falou? Será que o Espírito Santo de Deus não tocou? Será que não houve momentos em que Deus falou: olha, ou muda, ou vai acontecer alguma coisa? Isso, pessoalmente, e isso referindo-se a casamentos e a famílias que estão sendo destruídas, porque por parte do marido ou da esposa, do pai, da mãe ou dos filhos, não houve um arrependimento, não houve um quebrantamento, não houve uma mudança, e a família se deteriorou. Notícias, irmãos, que nos chegam às vezes que a gente fica perguntando: mas como? Como? Como que um filho adotivo de um casal de líderes cristãos lá no Nordeste mata o pai e a mãe? Liderança de igreja grande lá no Nordeste. Como que catástrofes, tragédias têm se anunciado, têm se lançado sobre a vida de alguns crentes hoje, que você fica dizendo: Deus, por que isso teria que acontecer? Empresas que poderiam ser recuperadas, restauradas e continuar gerando emprego, mas estão indo para a falência, não apenas por causa da crise. Na verdade, a crise já é por causa dessas coisas. Igrejas locais, que poderiam se tornar um referencial de vida e de bênção na sua comunidade, mas começam a se tornar um referencial de contenda, de confusão, de separação, de dissensão, de briga. Por que isso está acontecendo, queridos? Eu acredito que sentenças condenatórias podem ser anuladas e reescritas pela mão de Deus, quando a igreja verdadeiramente se quebranta e se converte. Deus chama o seu povo a um verdadeiro arrependimento. E não adianta a gente tentar fazer de conta que não é conosco, que não é com você e comigo que Deus está falando. Não tente transferir culpa, porque, irmãos, olha, nós somos feras nisso. Transferir culpa é com a gente mesmo. Começou lá no Éden. Adão, que é isto que fizeste, Adão? A mulher que tu me deste tomou do fruto da árvore, comeu e me deu, e eu comi. A mulher que quem deu? Deus deu. Em outras palavras, o que Adão estava tentando fazer? A culpa é tua. Eu estava bem sem mulher, não pedi mulher. Algum momento eu pedi mulher para o senhor? Irmão. Viu Deus que o homem estava só. Quando Deus fez uma companheira para Adão, Deus estava abençoando Adão numa questão de solidão.
Você já ajudou alguém assim, que você despretensiosamente, você se aproximou de alguém, sentiu, sabe, misericórdia, você disse, meu Deus, eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer, né? Aí você ajuda aquela pessoa, aí depois essa pessoa age de maneira, sabe, ingrata com você, e aí ele joga essa na sua cara, eu não te pedi nada. Já passou por isso? É desse jeito. Sabe por quê? Porque ao invés de nós nos quebrantarmos e nos arrependermos, nós somos mestres em transferir culpa. Não tem nada a ver com isso. Mas a palavra que eu estou trazendo à igreja nessa noite é: existe um poder avassalador quando um arrependimento acontece. A palavra de Deus diz que quando um pecador se convence do seu pecado e se arrepende, há uma festa no céu. Esse é o poder do arrependimento. Mas também existe o poder do arrependimento para cancelamento de gafanhotos, para cancelamento de seca, para cancelamento de morte, de destruição, que poderia acontecer, mas não vai acontecer, porque um joelho se dobrou e um coração se converteu e disse: Senhor, eu não quero mais agir dessa forma, me ajuda, Senhor. Às vezes nós somos também mestres em adiar o inadiável, só que o tempo, irmãos, é hoje, o tempo é agora. Quando Deus fala com Joel, ele está dizendo que isso precisa ser feito hoje. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, ainda assim agora mesmo. Não é, eu vou pensar, eu não sei se eu quero mudar, eu não sei se eu quero, sabe, perder algumas coisas que eu vou perder, se eu me converter, se eu me quebrantar, se Deus puder agir na minha vida, e aí a gente adia para o mês que vem, para a semana que vem, e tem gente que nem se batizar consegue, porque fica adiando o batismo. Não, eu tenho que resolver uns problemas na minha vida, eu tenho que ver uns negócios lá na frente, esse ano também não vai dar, o ano que vem eu vou ver se consigo. Amados, arrependei-vos, ainda agora, hoje mesmo, diz o Senhor. O texto é claro. O dia da salvação se chama hoje. Não é semana que vem, não é o ano que vem, não é depois. Mas a gente é mestre em transferir culpas e adiar o inadiável. Enquanto isso, o arrependimento não acontece. E enquanto isso, eu tenho uma notícia para te dar: os planos de Satanás estão sendo desenvolvidos. A arapuca está lá na frente, o crente está caminhando na direção da arapuca, e Deus está dizendo: se arrepende, meu filho, quebrando teu coração, você vai cair, tem um abismo lá na frente. Não, mas ainda tem tempo, ainda tem um caminho, que no caminho eu posso tomar uma decisão, e vai caminhando, e vai caminhando. Mas se você já sabe que vai acontecer, por que você continua fazendo? Se isso que você está fazendo, você sabe que pode redundar na destruição da sua família, por que você continua? Se isso que você está fazendo, você sabe que os gafanhotos estão ganhando autoridade para comer, para cortar, para destruir, para sugar as suas energias, a sua fé, o seu relacionamento com Deus está sendo abalado, por que você continua? O poder restaurador do verdadeiro arrependimento, ele fica guardado num canto, fica emprateleirado em algum lugar, como que dizendo: fica lá, o dia que eu precisar, o dia que eu achar que eu estou no momento final, o dia que de repente eu estiver lá pendurado ao lado do Senhor Jesus, como estava aquele ladrão, aí naquele momento final, nós devemos lembrar que aquele ladrão, ele só teve uma oportunidade, aquela, lá na cruz. Diferente da nossa situação. E lembrar também que mesmo no momento final da cruz, ainda houve aquele outro ladrão que blasfemou contra Deus,
pendurado numa cruz. Amados, a igreja do Senhor Jesus hoje tem as chaves da porta. Aquilo que ligarmos na terra pode ser ligado no céu. Aquilo que desligarmos na terra pode ser desligado no céu. Você pode desligar a tomada dos gafanhotos e da seca, simplesmente com um ato de quebrantamento verdadeiro. Não adianta fazer farofa, não. Não adianta fazer farol, não adianta rasgar as vestes, jogar cinza, não. Deus não se impressiona com isso. Mas se há um verdadeiro arrependimento, Deus pode restaurar e trazer à existência coisas que ainda não existem para abençoar a nossa vida. Vê se eu não posso. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Joel estava dizendo, quem sabe Deus não providencia o material para fazer uma oferta, porque nem isso eles tinham. Mas Deus estava pedindo que eles se arrependessem. O arrependimento tem o poder de restaurar, de evitar tragédias, de fazer com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. E eu nessa noite quero orar por você, por mim, por cada um de nós, para que o nosso coração não se endureça. Você sabe o coração endurecido? Em que às vezes nem a mensagem funciona mais, petrificado. A mensagem bate na testa, escorre pelo peito e cai no chão. Muitos de Israel estavam assim, mas alguns se quebrantaram, se arrependeram. O povo ouviu a palavra de Deus através de Joel e congregou e santificou a sua vida. Os anciãos vieram, os meninos de peito, que mamavam ainda no peito, vieram. Os noivos e as noivas saíram da sua lua de mel. Os sacerdotes e ministros do Senhor choraram e oraram entre o pórtico e o altar, pedindo a Deus que clamasse, que perdoasse, pedindo a Deus que cancelasse tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e serei deles fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus mudou. Deus pode mudar a nossa família. Deus pode mudar o escrito de dívida contra nós? Pode. Deus pode mudar a nossa igreja local? Sim, pode. Deus pode mudar a nossa nação? Pode. Já vimos isso. Oramos por uma eleição e Deus deu uma resposta. E agora? O que vamos fazer? Deixar o nosso presidente sozinho e dizer, agora tu já é presidente, se vira aí. Agora está com você. Não está não, irmãos. Ele está sendo massacrado, se você ainda não percebeu isso. Ele quer fazer e não está conseguindo. É necessário que a igreja continue orando, quebrantando o seu coração, para que Deus termine a obra que Ele começou e que Ele quer terminar. A nossa nação precisa se libertar. A violência não pode mais estar no nível que está. A corrupção não pode mais voltar ao nível que estava. Não podemos mais. Mas e a igreja? Quando você aceita suborno, quando você suborna, quando você mente, quando você se corrompe, você está colocando por terra
tudo aquilo que você orou e pediu a Deus na eleição passada. O coração desse esposo duro contra a sua esposa precisa se quebrantar, e vice-versa. O coração dos filhos precisa se converter aos pais, e o coração dos pais se converter aos filhos, para que Jesus disse, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Conversão, quebrantamento. Se você quer nessa noite pedir que Deus te ajude com algumas áreas da sua vida nas quais você sabe que precisa de mudança, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Lembrando que aqui hoje nós só estamos com o povo de Deus aqui. Hoje só tem gente aqui que conhece a Deus. Não estou falando de quebrantamento para a salvação, porque esse você um dia já manifestou. Mas eu estou falando de quebrantamento para a restauração, para a cura, para impedir que os gafanhotos continuem consumindo a sua vida, para impedir que o diabo cumpra os seus planos no seu casamento, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, na nossa igreja local, na nossa vida pessoal. Quebranta o teu coração, quebranta. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Quebranta o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, quando tu colocaste essa palavra no meu coração, tu sabes, Pai, de coisas que tu falaste a mim e de esperanças que nasceram dentro do meu coração quando essa palavra primeiro foi ministrada a mim, e de como o teu Espírito Santo intercedeu e continua intercedendo pela minha vida, pelas nossas vidas, para que nós não sejamos uma igreja do passado, mas sejamos uma igreja do presente, uma igreja que continua interferindo, interagindo e fazendo com que as coisas possam ser transformadas por Ti, que as circunstâncias sejam transformadas. Uma igreja que interfere na nossa sociedade, nas famílias, nos negócios diariamente, de um povo que se recusa a caminhar pelo caminho da corrupção, da mentira, da vaidade, do orgulho humano, que se acha maior ou melhor do que o seu irmão, o seu semelhante. Pai querido, de uma igreja que tem que aprender a ressignificar o sentido da palavra perdão, que não é para quem merece, é justamente para quem não merece. Perdoai-os, perdoai-os. Muitas vezes o quebrantamento começa com perdão, Deus. Precisamos perdoar, porque não tem como se quebrantar se não houver perdão. A cura começa com esse perdão, a obra começa com esse perdão. Mas Pai, está difícil para mim, porque essa pessoa me fez muito mal. Mas o quebrantamento começa com esse perdão, porque com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Nós não podemos pedir para nós um perdão que nós não estamos preparados para conceder, para dar àqueles que nos fazem mal. Por isso, Pai, eu oro a Ti nessa noite e peço, Pai, que haja um quebrantamento no nosso coração. Aleluia. Oh, glórias a Ti, Jesus. Senhor nosso Deus, há irmãos aqui nessa noite, irmãs, lutando contra um gigante dentro do seu próprio coração.
lutando, ó Deus, contra as circunstâncias que tentam impedir esse quebrantar e esse arrependimento. Que eles sejam vitoriosos, ó Deus, que Tu faças o Teu povo vencer, e que nós possamos, ó Deus, nos derramar aos Teus pés, como fez aquela mulher que ungiu Jesus e enxugava os seus pés com os seus cabelos. Pai querido, uma mulher que foi perdoada, uma mulher que foi, ó Deus, tirada da morte. Ela estava condenada ao apedrejamento, mas o Senhor Jesus a resgatou. Por isso aquela mulher não tinha vergonha de se humilhar, não tinha vergonha de lançar-se aos pés do seu Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós somos cheios de coisas que nos impedem. Oh Deus, nós ficamos pensando nisso, pensando naquilo, mas isso e aquilo que fulano vai pensar. Esse é um momento que não temos que nos preocupar com essas coisas, mas nos quebrantarmos aos pés do Senhor nosso Deus e dizer: Deus, perdoa, Senhor, restaura a minha vida, santifica, ó Deus, a minha vida. Que nós possamos, ó Deus, ter esse coração quebrantado, que o pecado nos faça mal, que nós possamos, ó Deus, nos sentir mal ao ponto de não conseguir nem respirar, ó Deus, e esse quebrantamento esteja acontecendo no coração do Teu povo. É o que nós oramos a Ti, Pai, e Te pedimos nesta noite.